Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Gostaria que você orasse comigo e dissesse: Deus, fala comigo. Eu abro o meu coração, eu desarmo a minha mente. Tu tens liberdade para ministrar sobre a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos compreender que muitas vezes Deus fala no Velho Testamento através de uma simbologia e alegoria que aponta para o Novo Testamento. É sabido pela igreja que por conta do pecado do homem, Deus precisou estabelecer uma forma de retardar ou cancelar a sua ira sobre o povo. E aqui nós falamos do tabernáculo e precisamos compreender que o livro de Levítico fala sobre as ordenanças da lei do holocausto. Vemos neste livro que o holocausto deveria ser necessário e foi estabelecido por Deus para que o homem não morresse debaixo de condenação. E a Bíblia fala que cada um trazia o seu animal de acordo com as suas posses para o sacrifício. E deveria trazer um animal macho, um touro, um cordeiro, uma cabra, um pombo ou rola. E deixava na porta do tabernáculo. E os sacerdotes e sumo sacerdote se incumbia de fazer o sacrifício pelo pecado do povo. E o holocausto era um sacrifício que estava completamente queimado. Nada dele era comido. E então o fogo consumia o sacrifício inteiro. E o importante era que o fogo não poderia se apagar. Ele deveria arder continuamente. Esta era a ordem de Deus. Hoje não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício de animais, porque Jesus foi o cordeiro imolado, foi a oferta preparada pelo céu. Jesus se tornou o sacrifício derradeiro e suficiente para que pudéssemos ser perdoados, reconciliados como filhos e filhas de Deus. No Velho Testamento, eles não alcançavam a condição de filhos, eles eram apenas amigos de Deus. Se tratava do povo de Deus, mas não filhos e filhas. E aqui nós falamos de Jesus. A cruz foi o altar, onde Ele se entregou por mim e por você.
onde Ele morreu a nossa morte, onde Ele se tornou sacrifício em nosso lugar. Ali o seu sangue foi derramado. Ele era sem defeitos. Quando Ele foi levado até os sacerdotes, quando Ele foi levado diante de Pilatos, foi dito: não vejo culpa neste homem. Ele foi torturado, ele foi maltratado, ele foi humilhado, injustamente, e por fim morreu na cruz. Ali, Ele pagou o preço da nossa condenação eterna. Então, o Velho Testamento fala de forma simbólica e com alegorias, apontando para o Novo Testamento, quando da consumação da vontade de Deus. Eu quero usar aqui este texto para falar a respeito deste fogo que não pode apagar, deste fogo que deve arder continuamente, e trazer para a igreja uma palavra contextualizada, contemporânea, atual, para que possamos entender que a ordem que Deus deu lá atrás, ela pode ser aplicada em nossos dias, porque quando falamos a respeito de altar, nós hoje falamos a respeito do nosso coração. E gostaria de perguntar a você: como é que está o fogo do altar do seu coração? Porque nós vivemos em tempos difíceis, onde muitos não conseguem servir a Deus de forma plena, completa, total. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo hoje têm muitas reservas, se tornaram religiosos, vivem o que chamamos de assentimento mental. Eles acreditam em Deus, mas tem muito pouco da palavra neste altar, neste coração, e falta vida. Toda devoção, toda busca, toda entrega é automática, é mecânica, é sem vida. E existe algo que transcende o natural e que você precisa conhecer. Você precisa ter uma experiência real com Deus vivo. Você precisa conhecê-lo através da sua palavra. Você precisa se dispor, porque o diabo, ele tem feito você apresentar uma desculpa que não vai servir de justificativa para Deus. Muitos dizem: eu não tenho tempo. Na verdade, não é porque nos falta tempo, é porque Deus não é nossa prioridade. Nós temos outras prioridades. Nós arrumamos tempo para tantas coisas, mas falte tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. A igreja, ela tem vivido um quadro de negligência espiritual. E quando eu falo de negligência, nós temos outras palavras para você entender o que é ser negligente. A palavra fala de ser fraudulento, fala de ser enganoso. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, ou relaxadamente, ou enganosamente, ou negligentemente. Obrigado. Como é que você tem feito a obra de Deus? E tem gente que pensa que obra de Deus é o que você faz dentro da igreja. É mais importante o que você faz fora do que o que você faz aqui dentro. Aqui você pode disfarçar,
teatralizar, representar. Você pode fazer de conta que é espiritual, que é de Deus, quando na verdade você é uma cisterna rota, vazia. Quantos de nós estamos assim? Qual é a tua condição? Tenho conversado com pessoas que passam por atendimento pastoral e enfrentam depressão, ansiedade, e tantas outras mazelas da modernidade. A pessoa, ela é diagnosticada, ela é rotulada, e ela pensa que muitas coisas é fruto daquilo que é natural, quando na verdade é espiritual. Temos pessoas que melhoraram drasticamente, muitas que superaram o quadro que estavam vivendo, simplesmente por conta de ter uma relação profunda, íntima, particular e estreita com Deus. Quando a pessoa chega anunciando tudo que ela enfrenta, eu pergunto: como é que está a sua vida com Deus? A pessoa diz: pastor, eu não tenho tempo de orar. Eu gostaria de orar. Quando eu me converti, eu era uma pessoa de muita oração. Eu não perdia as orações na igreja. Eu sempre estava com o irmão, eu sempre estava com alguém orando. Eu tinha verdadeira paixão pela oração. E eu não tenho mais forças em mim para orar. E é por conta disso que muitos de vocês estão vivendo uma vida natural ou uma vida sem Deus. Você tem que trazer Deus para a tua vida. Você tem que partilhar com Deus a sua vida. Quando era lá no Velho Testamento, na viração do dia, diz a Bíblia que Deus vinha falar com Adão. Deus queria conversar com ele. Deus queria perguntar como que foi o seu dia. Deus queria o relato de Adão. Do mesmo jeito, Deus ele quer ter um encontro com você, não mensalmente, não semanalmente, não de vez em quando, não na crise, não no conflito, não quando dá. Você precisa se relacionar com Deus com frequência. Isso vai te fazer forte. Tem um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Este versículo é maravilhoso. Este versículo vai te agigantar na fé. Deixa eu ver se eu acho. Você precisa da revelação da palavra de Deus para que você viva uma outra realidade de fé. Caso contrário, você sempre vai viver derrotado, fracassado, frustrado, decepcionado. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 11, versículo 32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vou repetir: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Nós precisamos conhecer a este Deus, e não tem outro jeito de conhecer a não ser através de uma vida disciplinada de oração. Se tem uma coisa que o diabo não quer que você ore, que faça, é que você ore. Sabe por quê?
é a oração que vai fazer o altar arder, latejar, queimar continuamente. A oração é a lenha que vai mudar a tua história, que vai transformar a tua realidade. Você não vai viver uma vida espiritual como tem vivido. Nós falamos que temos vida com Deus, quando na verdade não temos, falta comunhão. O que é comunhão? No grego, é ter tudo em comum. Quando Judas se aproximou de Jesus para entregá-lo, ele fala que Satanás se aproximava e ele não tinha nada, absolutamente nada, com aquele ser. O quanto nós ainda temos pecados que nós não queremos abandonar. E cada um aqui tem o seu pecado secreto, oculto, de estimação. E o preço que você paga é muito grande, porque quem peca, deixa de orar. Mas quem ora, deixa de pecar. Você precisa entender a importância da oração em nossos dias. Não é simplesmente a oração de pedir. Precisamos aprender a agradecer. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. Aprenda a ser grato, porque gratidão toca o coração de Deus. Eu fui na casa de uma família e ele me disse: pastor, eu até gostaria que o senhor jantasse com a gente hoje, mas não vou te oferecer, porque nós temos ovo de mistura. Eu disse: irmão, aprenda a ter um coração grato a Deus, porque muitos não têm sequer o ovo para comer. Você tem. Uma pessoa da nossa igreja que não está mais conosco, ele está com o Senhor. A mãe pegava um ovo e dividia entre vários irmãos. Um ovo. Você tem o arroz, você tem o feijão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, porque a Bíblia diz que o Senhor um dia nos colocará sobre muito, mas isso só vai acontecer quando nós formos fiéis no pouco. E ser fiel no pouco significa você aprender a agradecer e dizer: Deus, obrigado, te sou grato. Porque se tem uma coisa que a igreja do nosso tempo não é agradecida. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. As nossas orações são orações de revolta contra Deus, porque parece que Ele não quer nos dar aquilo que é nosso por direito. E eu quero te falar uma coisa: tudo que Deus te dá, não é porque você merece, é porque Ele te ama. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu devo a misericórdia, bondade, generosidade, fidelidade e favor de Deus. Aprenda a agradecer, porque você tem coisa na sua vida que muitos ricos não têm, porque a verdadeira riqueza não pode ser comprada. O que eu tenho atendido de pessoas nos últimos tempos como pastor, pessoas que estão à beira da morte,
condenadas à morte, pessoas que têm dinheiro, mas não têm Jesus. Você tem Jesus e não sabe agradecer. Você é muito rico. Você não é miserável. Você não é pobre, desgraçado e nu, como a palavra fala em Apocalipse. Uma igreja que aprende a agradecer é uma igreja que se comporta de uma forma diferente. Esta lenha que a oração produz vai tornar a chama forte, e você vai viver a alegria do Senhor, você vai viver a disposição do Senhor, você vai viver um novo tempo. Tem gente que vive pedindo as coisas para Deus. Para de pedir um pouco e começa a louvar, adorar, glorificar, bendizer o seu santo nome. Aprenda a ser grato. Uma vez perguntei ao reverendo Hernandes Dias Lopes: como é sua vida de oração? Porque pensamos ingenuamente que um homem como ele deve ficar recluso, trancado, tendo uma vida de oração muito restrita. Mas ele me disse que a oração é um estilo de vida. Quando a Bíblia nos exorta a orar em todo o tempo, significa que você deve estar ligado a Deus o tempo todo. Quando você acorda de manhã, olha para o céu e diz: obrigado, Senhor, por mais um dia. Isto é uma oração. Quando você diz: Deus, como é lindo ver os pássaros cantando, isto é uma oração. Quando você diz: Deus, como o vento que bate no meu rosto é refrescante, isto é uma oração. Quando o ônibus passa e você perde o transporte para ir para o teu emprego, e você diz: Deus, eu não vou murmurar, eu quero glorificar o teu santo nome e arrumar uma outra forma de ir, isto é uma oração. Quando você chega no teu trabalho e diz: obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Se você não gosta do que faz, se você não faz o que gosta, você deve gostar do que faz. Talvez você esteja ali temporariamente, mas depende do teu coração. Deixa Deus tratar. Se você for murmurador, vai ficar lá, vai ser tratado. Mas se você tiver um coração grato: obrigado, Deus, pelo meu trabalho, é o meu ganha-pão, é com ele que eu sustento a minha casa, isto é uma oração. Deus vai te honrar. Quando você pega o seu dinheiro, pouco ou muito, geralmente quem pega pouco é mais fiel do que aquele que pega muito. O que pega muito é infiel. Ele não honra Deus com o seu coração. A chama está quase apagando, se não apagou. Porque o que vai no coração de Deus é o cuidado pelas pessoas, gente, vidas, almas. E é por isso que estamos aqui, amados. Não existe outra razão de estarmos neste lugar senão de pregar o Evangelho na cidade de Bragança Paulista, e alcançar vidas, e vê-las transformadas, vê-las salvas. Este é o nosso motivo de estarmos aqui, quanto igreja. E quando você compreende que Deus tem te abençoado para você abençoar o reino, você não vai se contentar com o pouco que você faz.
Você vai dizer: Deus me abençoe mais, porque eu quero fazer mais. Porque aquele que tem muito, aquele que recebe aquela graça, aquela bênção, oramos tanto, intercedemos tanto, pedimos tanto, e quando Deus faz um milagre, a pessoa retém, esconde, enterra, como aconteceu com Ananias e Safira, no livro de Atos. Nós não podemos ter uma fé mentirosa. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, porque você acha que não é importante entregar o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Você entrega alguma coisa quando tem vontade, e você não pode fazer só quando você tem vontade. Por quê? Jesus no Getsemane, ele disse: se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aqui Jesus está nos ensinando a subjugar a nossa vontade e a vontade de Deus. Ali nós fomos redimidos da nossa rebelião, porque a Bíblia diz que não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. As lágrimas de Jesus se tornaram sangue, o suor de Jesus se tornou sangue. Ali no Getsemane, ele disse: que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a gente diz: eu não vou na igreja porque eu não tenho vontade. Você não precisa vir à igreja com vontade, você vem pela obediência. Quando eu pergunto para uma dona de casa: você tem vontade de lavar a louça? Ela precisa lavar a louça. Ela faz com vontade ou sem vontade, e faz bem feito. Eu não tenho vontade de servir mais na igreja. A sua vontade deve estar subjugada à vontade de Deus. Caso contrário, você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, fraudulentamente, enganosamente, mentirosamente. Aí nós pensamos que existe uma legalidade, uma porta, um direito que pode trazer uma maldição sobre a nossa vida. Eu não quero pregar sobre maldição, eu quero pregar sobre bênção. Eu não quero falar com aqueles que são desobedientes, eu quero falar com aqueles que são obedientes, porque receberão muito mais da parte do Senhor. Com respeito ao dízimo e oferta, muitas vezes nós somos avarentos, egoístas, temos um sentimento errado de posse, e pecamos, porque se Deus nos deu, Ele deu com um determinado propósito, e quando nós partimos daqui, nós não levamos absolutamente nada, porque foi assim que o Senhor determinou. Tudo fica aqui, a sua idolatria, a sua avareza, a sua ganância fica aqui. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer honrar a cada um de vocês, a cada dia de vergonha, dupla honra. Então nós precisamos ativar de novo o nosso ministério, os dons que o Espírito nos concedeu, o nosso chamado, o propósito de Deus. Porque você não está aqui para decorar a igreja, você está aqui para se preparar, e como um discípulo obediente à palavra que você recebe, alcançar o mundo. Deus, Ele tem se manifestado de uma forma especial no meio da nossa igreja. Nós temos visto Deus honrar o seu povo. Aquele que ora, aquele que intercede, aquele que busca, aquele que clama, aquele que suplica. Não aquele que murmura, reclama, choraminga, se lastima e blasfema.
Você precisa aprender a atrair para a tua vida o favor e a graça de Deus. E você deve ter fé para fazer mais do que você tem feito. Porque a fé, muitas vezes, da igreja é uma fé tímida. E aquele que não planta nada vai colher nada, aquele que planta pouco vai colher pouco. E a Bíblia fala que esta é a bênção da proporcionalidade. Se eu posso fazer mais, eu preciso fazer mais. Eu não posso achar que hoje eu tenho isso como meu benefício, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quero. Quando eu sou convertido, eu digo não. Na verdade não é 10% que pertence a Deus, sabia? Tudo é teu, Senhor. Mas Ele me pede 10%. Tanto no grego como no hebraico, dízimo significa 10ª parte. Então aquele que é convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, não tem dificuldade nesta área. Ele vai olhar para a sua vida e dizer como nós temos sido abençoados, como Deus tem cuidado de nós. Se eu tenho esse emprego, se eu tenho este investimento, se eu tenho esta fonte de renda, se eu tenho este benefício, é porque aprove ao Senhor me abençoar. Na verdade, nós precisamos nos converter, porque nós queremos que Deus faça de acordo com os nossos achos, e não de acordo com aquilo que está prescrito na sua palavra. Então nós temos o altar dentro de nós, carregamos hoje o altar dentro de nós. Você não pode ser um crente débil, um crente fraco, um crente medroso. Você deve ser um crente ousado, corajoso, valente, intrépido. Você não pode viver a vida que muitas vezes você tem vivido, porque o que Deus tem para você é maior do que aquilo que você tem escolhido. E quando Deus te desafia, Ele pede alguma coisa para você, é porque Ele quer fazer muito mais. Então, quando eu tenho um coração que compreende o valor do fogo, do arder, do queimar, do latejar, eu não posso deixar esse fogo morrer, eu não posso deixar esse fogo se apagar. Eu preciso buscar a Deus, servir a Deus, andar com Deus. Quando eu sinto que eu estou enfraquecendo, eu vou recarregar minhas baterias espirituais. Eu me tranco com Deus. Quem trabalha comigo sabe disso. Tem dias que eu nem venho. Tem noites que eu passo orando. Madrugadas que eu acordo para poder buscar Deus, por vocês, por esta igreja, pela nossa cidade, pelo avivamento sobre o Brasil. Tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer através das nossas orações. Aí você não ora, aí você não jejua, não disciplina a sua carnona véia, você não busca Deus na sua palavra, você é mais falta do que vem à igreja. Quando não, você está afastado dos caminhos do Senhor. Quando não, você é aquela pessoa que não é ativa, é passiva. É um membro que não é mais ativo.
É um obreiro que deixou de ser obreiro, é um diácono que deixou de ser diácono, é um presbítero que deixou de ser presbítero, é um pastor que deixou de ser pastor, é um levita que deixou de ser levita, é um adorador que deixou de ser adorador, é um dizimista que deixou de ser dizimista, é um ofertante que deixou de ofertar, era um servo que deixou de servir. É esta realidade que temos enfrentado em nossa vida. O altar deve voltar a queimar, e pode ter lá de repente uma brasa, e é por isso que você está aqui esta noite. Sabe o que Deus faz? Ele vai juntar esta brasa com outras brasas que não se tornaram cinza ainda, e o Espírito Santo vai soprar, e o fogo vai voltar a queimar. Só que você é responsável de colocar a lenha, o sacerdote era responsável de abastecer este fogo. Não tem desculpa para você viver uma vida derrotada, frustrada, decepcionada, desiludida, arruinada. Sabe por quê? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Vou ler de novo o texto de Daniel para que você compreenda este princípio. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Diga: eu sou povo de Deus. Através do altar no meu coração, que vai arder, que vai queimar, que vai latejar continuamente e não vai se apagar, eu vou me tornar forte e farei proezas em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria que você fechasse os olhos. Vamos ficar em pé para você não dormir. Eu sei que tem alguns irmãos que trabalharam muito, que estão cansados. Eu sei que você dá até uma cochilada. Teve um irmão que falou: pastor, tenho tanta vergonha, vem para a igreja para dormir. Eu falei: glória a Deus. Eu não conheço nenhum filho que cansado dormiu no colo do seu pai e foi advertido, corrigido, admoestado, exortado. Ainda bem que você está aqui. Agarra um pedaço da visão, Amém. Vamos orar. Diga assim comigo: Deus, o Senhor conhece meu coração, e eu tenho vergonha de falar de mim, porque as pessoas não me conhecem. Eu penso que me conheço, mas o Senhor me conhece, e o Senhor sabe o que vai dentro de mim. Eu confesso que o altar do meu coração não está com a chama alta. Eu acredito que a chama está se extinguindo, mas eu não quero mais ter uma vida meramente religiosa. Não quero mais ser frio, insensível e indiferente. Eu não quero mais ser uma pessoa descomprometida contigo, com a tua obra, com o teu reino, ministério e igreja. Eu quero neste momento te pedir perdão, porque eu tenho feito a tua obra dentro e fora da igreja, na minha vida, de forma negligente, fraudulenta, enganosa, errônea e mentirosa. Deus, eu tenho vergonha de confessar isso, mas a tua palavra diz que aquele que confessa, arrependido e abandona, alcança misericórdia. Deus, esta noite é a noite da misericórdia. Em nome de Jesus, opera na minha vida. Eu preciso voltar ao primeiro amor, como diz a tua palavra.
Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Deus, eu não quero ser como eu fui, eu quero ser melhor do que eu fui. Desperta em mim paixão pelo teu reino de novo. Endireita as minhas veredas, conserta os meus caminhos, me abençoe através do teu Santo Espírito. Revela a tua vontade a mim. Quero me libertar da avareza, da ganância e de tudo aquilo que o diabo tem usado para eu tomar aquilo que pertence a ti, aquilo que o Senhor me pediu. Me perdoa, Deus, por aquilo que eu tenho retido, escondido, enterrado. Eu quero andar na luz, em fidelidade, a partir de hoje. E eu quero crer que a minha vida viverá um novo tempo, em nome de Jesus. Deus, eu quero orar por estas pessoas, apresentar a Ti, meu irmão, minha irmã, este nosso amigo, amiga, que está conosco pela primeira, segunda, terceira vez. Pessoas que amam a Ti e que precisam aprender a fazer mais e melhor. E esse é o papel da igreja como escola do crente. Eu quero, Senhor, liberar sobre a vida delas a bênção do Teu altar, uma bênção de liberação. Em nome de Jesus, alcança esta pessoa nesta noite e muda sua realidade profeticamente, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja e assim será.